Saudações, galera. Beleza? Bom, dando então continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente vai seguir deixando para trás a filosofia antiga. A gente viu todas as escolas helenísticas e vamos adentrar agora a filosofia medieval. Então, hoje vamos abordar a primeira parte. Eu dividi esse capítulo em duas aulas para não ficar muito longa. A primeira parte de Santo Agostinho e a patrística. Tranquilo? Então eu vou para os slides para a gente nortear as falas e transitar pela explicação, ok? Vou desligar o webcam aqui e vamos para lá. Santo Agostinho e a patrística. Mudança de perspectiva. Bom, quando a gente para pensar sobre a filosofia, e principalmente esse momento da filosofia em que ela transita em direção à filosofia medieval, algumas coisas precisam ficar bem claras para vocês entenderem com um pouco mais de facilidade. Primeiro ponto, a gente está falando agora de um cenário onde aquele modelo religioso politeísta dos gregos, ele está sendo deixado para trás. Tanto gregos quanto romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. No entanto, ali no século I, Paulo de Tarso transitando por Atenas, ele percebe que há diversos templos que fazem menção, que fazem referência a um Deus desconhecido. Então ele faz um discurso público apresentando esse Deus desconhecido para os atenienses, que até então eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e ele vai dizer que esse Deus desconhecido é o verdadeiro Deus, e é esse Deus que ele vem apresentar. Então, de certa forma, ali ele começa a divulgar essa referência a um Deus que nem gregos nem romanos conheciam, ainda haviam mantido contato, ainda não tinham mantido contato com esse novo Deus. Então, Paulo de Tarso dá início a esse movimento. Ele, com essa ação, ele inaugura, de certa forma, uma perspectiva monoteísta de divindade. Por quê? Porque se antes os atenienses, os gregos de um modo geral e os romanos também, eles tinham uma perspectiva politeísta de religiosidade. E agora eles passam a ter uma perspectiva monoteísta, ou seja, de um único Deus. Um Deus que é pessoal, porque ele se preocupa com seus filhos, com a sua criação, com seus seguidores aqui na Terra. E ele, ao contrário dos deuses gregos, o próprio Platão, o próprio Aristóteles fazem referência a uma ideia de Deus que a gente viu lá atrás como demiurgo. E na perspectiva desse Deus, tanto platônico quanto aristotélico, esse demiurgo é um Deus organizador. Ele organiza o universo. O Deus do cristianismo não, ele criou tudo que existe. Por isso ele é criador. Então, olha quanta informação nova o cristianismo vem trazendo para aquele momento de transição entre a antiguidade clássica e a Idade Média. Bom, esse pensamento medieval cristão foi a síntese entre o cristianismo e as filosofias grega e latina, alterando profundamente a formulação dos problemas filosóficos. E aqui cabe mais uma ressalva. Que ressalva é essa? É preciso lembrar que a filosofia grega clássica, antiga, ela passa por dois momentos. Num momento de origem dela, ela é cosmológica, ou seja, ela vai estudar o cosmos, ela vai estudar a realidade e tentar explicar essa realidade através da razão, através da capacidade humana de refletir. Estão aí nesse grupo de cosmológicos, então, os chamados
socráticos, os primeiros filósofos, que tinham seu objeto de investigação a natureza. Depois a gente tem a chamada virada humanística. Que virada humanística é essa? Quando os temas da filosofia deixam de ser os fenômenos naturais e passam a ser os fenômenos sociais, a própria humanidade, a ética, a política, o direito, a organização social, a teoria do conhecimento, a fenomenologia, como a gente vai ver lá mais tarde, a metafísica, esses passam a serem temas que vão interessar a filosofia. Só que agora, na Idade Média, a gente tem mais uma guinada. Que guinada é essa? A gente vê agora a fé passar ao centro da discussão. E a filosofia medieval como um todo, ela vai tentar conciliar, estabelecer uma harmonia, uma paz, vamos dizer assim, entre a fé e a razão. Tranquilo? Vamos adiante. O pensamento medieval e a filosofia cristã. A história da filosofia medieval compreende um período de aproximadamente 1000 anos. Bom, como todos sabem, a Idade Média dura aí quase 1000 anos. Ela vai o que de 473, com a queda do Império Romano do Ocidente pelas invasões bárbaras, e dura até 1453 com a queda de Constantinopla e, por consequência, a queda do Império Romano do Oriente. Essa é a extensão temporal da Idade Média. Só que a Idade Média, ela passou por alguns cenários, e a gente já viu isso em sociologia, que foi principalmente social, econômico, histórico, mas também afetou a forma de pensar. Por quê? Porque depois da queda do Império Romano do Ocidente, há um processo de interiorização da população do centro da Europa. Então, essas pessoas que antes viviam em Roma, viviam nas cidades gregas que ainda existiam, com as invasões bárbaras ao Império Romano, e ele ruiu, as cidades passam a ser lugares muito perigosos, inseguros. Então, essas pessoas migram para o campo e vão trabalhar como servos para os nobres, em troca principalmente de proteção. É daí que vão surgir as estruturas feudais. Mas isso é assunto para a história. Só preciso contextualizar para você entender. Dentro dessa lógica, o conhecimento ele fica praticamente restrito ao mundo religioso, aos mosteiros. Na Idade Média, a gente vai ter um índice muito elevado de analfabetismo e o conhecimento ele passa a estar centrado ali dentro da igreja. Então, a igreja não apenas produz conhecimento, como ela também propaga o conhecimento. E sendo ela o único meio de construção desse conhecimento, é natural que o conhecimento se adeque ao que ela considera correto, ao que ela considera certo, ao que ela considera o ideal. Então, a gente vai ter toda a Idade Média muito marcada pela influência religiosa, seja na filosofia, seja na história, seja na arte, seja na arquitetura, seja no comportamento social, seja na forma de economia. Tudo isso tem uma carga muito grande da religiosidade. Então, a filosofia, ela também sofre essa carga. E depois que a Idade Média acaba, e nós temos ali o renascimento cultural, vocês vão ver lá na frente um capítulo inteiro sobre a filosofia renascentista, mas lá na frente, quando o renascimento começa então a reorganizar a sociedade, a propor outras possibilidades para essa sociedade, ele vai olhar para trás, vai olhar para esses quase 1000 anos de história da Idade Média e tudo o que ela produziu em termos de conhecimento e vai julgar isso como algo descartável. Vai dizer
que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque todo conhecimento esteve carregado da influência religiosa. Então o homem não pensou livremente, ele estava sempre amarrado a valores religiosos. Por isso o termo Idade das Trevas permanece, apesar de já ter sido superado, reexplicado, reinterpretado, mas esse termo ainda permanece como uma referência à Idade Média. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Os filósofos medievais preocuparam-se em aliar reflexões teológicas com a atividade filosófica, ou seja, eles vão tentar aproximar fé e razão. Dentro dessa filosofia medieval, duas correntes filosóficas se destacam. E aí nós temos a patrística, que é o que a gente vai pincelar agora no primeiro momento e vamos aprofundar na próxima aula, que é a parte 2, que tem como principal destaque desse movimento o pensador Santo Agostinho, que vai beber muito na fonte da filosofia platônica. No segundo momento, nós temos a escolástica, que também é um outro movimento filosófico ali dentro do contexto da Idade Média. A escolástica tem como principal pensador, o mais destacado deles, São Tomás de Aquino. E Aquino vai beber muito na fonte da filosofia aristotélica, vai cristianizar o pensamento aristotélico. Então nós temos essas duas vertentes. O que é que, afinal de contas, essa filosofia medieval inaugura na perspectiva do conhecimento? Ela inaugura a ideia de revelação. Isso mesmo, é revelação divina. Por quê? Porque esses pensadores eles vão colocar em xeque a ideia de que o que a gente tem de conhecimento, o que a gente produz através da razão, não é mérito nosso. É fruto de uma revelação de Deus que nos foi dado através do Espírito Santo para que a gente pensasse o que pensamos. Ele vai dizer que tudo que a razão construiu foi feito por quê? Porque houve uma revelação através do Espírito Santo, mesmo que quem tenha feito essa descoberta, quem tenha construído esse conhecimento, não tenha conhecimento de que foi tocado pelo Espírito Santo, de que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então a revelação, desculpem, ela vai passar a assumir um lugar central ali na validação das teorias filosóficas medievais. Vamos adiante. Razão e crença. A filosofia e o uso da razão desde o nascimento. Se vocês pararem para refletirem um pouco, para lembrar o que a gente já conversou diversas vezes, a filosofia ela nasce lá atrás com os pré-socráticos como uma tentativa racional de explicar a realidade que antes era narrada pelos mitos. Então, a filosofia ela já nasce dependente da razão, da nossa capacidade humana de pensar. No entanto, vamos pensar aqui deixa eu achar uma palavra, uma frase para encaixar melhor essa ideia. Com a ascensão, essa é a palavra, com a ascensão da ideia de revelação, a gente começa a perceber que esses filósofos medievais começam a olhar para trás para a história da filosofia e colocar a razão num segundo plano. Tô com a coceira no nariz. Colocar a razão em segundo plano, ou seja, a revelação divina vem para um primeiro plano, para um nível de importância maior, e a razão, a nossa capacidade de pensar, de interpretar, de buscar outras respostas, essa passa ao segundo plano, uma coisa inferior a um acessório ali da revelação divina. Então, a gente tem esse cenário. Logo, a revelação seria superior
a todas as formas de expressões filosóficas conhecidas. E aí, a partir do século II, na era cristã, a razão seria convertida em recurso auxiliar da fé, ou seja, a fé passa a imperar e a razão apenas é um auxiliar dessa fé. Dentro desse contexto, a filosofia cristã foi a primeira tentativa de conciliar duas tradições muito diferentes: a fé religiosa, que é o cristianismo, e o pensamento racional, que é a filosofia greco-romana. Ou seja, os filósofos medievais vão tentar harmonizar, vão tentar conciliar fé e razão. Bom, e quem são os fundadores da patrística? Bom, a patrística, ela dura do século II ao século VIII e é um conhecimento que é elaborado por padres. Quem eram esses padres? Bom, os padres eram escolhidos, óbvio, dentro da nobreza. Você não tem servos padres. O padre, o clero era formado por nobres. E para se tornar padre, você precisava ser fiel à doutrina da Igreja Católica, ter uma vida que eles chamavam de santidade de vida, mas uma vida regrada, sem muitos arroubos, sem muitas experiências que a igreja considerava ruins, que ela consideravam pecaminosas. Precisava, óbvio, da aprovação das estruturas mais superiores da própria igreja, ou seja, precisava ser indicado por alguém do alto clero. E normalmente eram pessoas mais velhas, ou seja, pessoas que tinham uma vivência, eram antigos, viveram já uma vida longa e construíram essas relações com a Igreja Católica. O que é interessante é que esses padres eles eram formados pela filosofia greco-romana e depois já de posse do conhecimento dessa filosofia greco-romana, eles eram convertidos ao cristianismo. Interessante que, mesmo hoje, em pleno século XXI, é dizer século XX, mas em pleno século XXI, para ser padre você precisa cursar filosofia. Olha que interessante. Você faz o curso de filosofia e aí estuda, óbvio, teologia para se formar padre. Lembrando que a teologia é a primeira área de conhecimento a se separar da filosofia. Então, a teologia é quem primeiro se separa da ideia de filosofia. Bom, e quem são esses padres? São chamados os padres apologistas, mas também podem aparecer como apologéticos. Esses dois termos estão corretos. A apologia era uma tentativa de defender o cristianismo dos ataques movidos pelos pagãos e pelos hereges, e de superar a resistência dos judeus e dos gregos em aceitar a nova fé. Então, o que era o trabalho desses padres apologéticos ou apologistas? Nada mais, nada menos do que elogiar o cristianismo e através desses elogios tentar então converter outras pessoas de outros credos a se converterem ao cristianismo, a se tornarem cristãos. Tranquilo? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno e na próxima live a gente tira. Se bem que acho que a próxima live vai demorar um pouquinho, mas a gente vai agendar. Vamos lá? Então, São Justino, ele é considerado um dos primeiros e dos mais importantes padres apologistas. Ele defendia que o cristianismo oferecia verdades filosóficas alcançadas por vias não filosóficas. Leiam nas entrelinhas que verdades filosóficas alcançadas por vias não filosóficas eram essas. Qual era o meio de alcançar essas verdades? Através da fé. A fé que nos fazia acreditar nas verdades reveladas. Então, a fé era o caminho. O Espírito Santo falava por meio deles sem que eles próprios soubessem. Aqui, São Justino está fazendo referência aos filósofos clássicos. Ele aponta, por exemplo, para Sócrates
e vai dizer que muito da filosofia de Sócrates já se aproximava ali dessas modelos de verdade. Só que eles não sabiam que estavam sendo tocados pelo Espírito Santo e acreditavam que aquelas verdades que eles produziam eram verdades frutos da razão. No entanto, São Justino vai dizer que não, que aquelas verdades eram uma interferência clara do Espírito Santo, revelando essas verdades àqueles filósofos. No entanto, eles não sabiam. Há, dentro dessa filosofia medieval, o que a gente chama dos homens que eram muito, mas muito estudiosos da teologia e se tornaram, então, passaram a ser chamados dos quatro doutores da Igreja Católica. São eles Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho de Hipona, São Jerônimo de Stridon e São Gregório Magno. Estes homens faziam um estudo e uma investigação sobre a teologia e chegaram num nível de conhecimento tão amplo sobre o estudo de Deus que passaram a ser chamados então de doutores da Igreja Católica. Mas, sem sombra de dúvida, o mais importante deles e o que contribuiu de forma muito significativa com o pensamento medieval, com a filosofia medieval, foi Santo Agostinho de Hipona. Mas, afinal de contas, quem é Santo Agostinho de Hipona? Bom, Santo Agostinho de Hipona era um sujeito que, por incrível que pareça, não foi batizado dentro do cristianismo desde cedo. Ele só se converteu ao cristianismo já adulto, já tinha vivido muito, tinha viajado algumas vezes, já tinha um filho, então ele tinha uma vida anterior. Mas no momento em que ele se converte ao cristianismo, mesmo antes da conversão ao cristianismo, ele já tinha despertado para o interesse pela filosofia. E aí, muitos dos temas que ele vai abordar dentro de sua filosofia, principalmente depois do cristianismo, dialogam, por exemplo, com a relação entre fé e razão. Ele vai investigar o mal, a origem do mal, a ideia de mal, vai construir argumentos defendendo a existência de Deus e vai tentar compreender essa ideia de liberdade humana que nos permite conviver com o bem e o mal e ser capaz de escolher entre o bem e o mal. Quando a gente para pensar na trajetória de Santo Agostinho, como eu disse, ele é filho de mãe, a mãe dele é muito religiosa, Santa Mônica, e o pai era pagão. Então ele foi pagão durante muito tempo. E bem mais tarde ele vai então conhecer Santo Ambrósio, vai ouvir um discurso de Santo Ambrósio e vai se deixar tocar por esse discurso e vai então se converter ao cristianismo. E Santo Ambrósio passa então a ser uma espécie de mentor de Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, então, no momento em que ele se converte ao cristianismo, ele passa a investigar toda a história da filosofia e ele vai dizer que os filósofos antigos, desde os filósofos antigos, os pré-socráticos, eles se aproximaram da verdade. No entanto, eles não conseguiram de fato alcançar essa verdade. Por quê? Porque faltava a revelação divina. Faltava uma interferência de Deus através do Espírito Santo para que estes homens alcançassem a verdade revelada por Deus, a verdade revelada pelo divino. Então foi por isso que esses homens, esses filósofos pré-socráticos, se aproximaram da verdade sem nunca alcançá-la. Mas quais foram as bases então do pensamento de Santo Agostinho? Bom, Santo Agostinho, como eu disse, ele transita ali pelas chamadas escolas helenísticas. Ele, óbvio, estuda os pré-socráticos, ele tem contato com a filosofia clássica de Platão, de Aristóteles,
mas ele tem uma formação ali muito mais sólida dentro das chamadas escolas helenísticas. E nessas escolas helenísticas, então, ele acaba mantendo contato com o estoicismo, com o maniqueísmo, com o ceticismo e o neoplatonismo. Engraçado que em uma de suas obras, deixa eu voltar aqui para a gente. Em uma de suas obras, talvez a mais importante dele, chamada de Confissões, ele relata como ele vai se aproximar da filosofia. Ele toma conhecimento de um texto do Cícero, orador romano, político, extremamente influente, e ele lê Hortêncio, e a partir dali ele se interessa muito por filosofia e começa a se debruçar. Isso ele tinha 18, 19 anos. Ele vai se debruçar, então, por um estudo aprofundado da filosofia e passa pelos pré-socráticos, passa ali pelos clássicos, passa pelas escolas helenísticas e só vai se desvencilhar das dúvidas, por exemplo, da escola cética, do ceticismo, quando ele se converte ao cristianismo e ele lança a obra Contra os Acadêmicos. Então ali ele vai romper com todas as dúvidas que essas escolas filosóficas, de certa forma, plantaram em sua formação. E a partir dali ele então vai buscar um conhecimento que dialogue com a fé, com a ideia de fé. É a partir da conversão dele ao cristianismo que ele vai buscar essa ponte entre fé e razão na tentativa de harmonizá-las. Tranquilo? Então, vamos adiante. A obra Contra os Acadêmicos. A passagem pelo maniqueísmo. Como vocês bem conhecem, já ouviram diversas vezes, às vezes até usam esse termo, quando a gente diz no cotidiano, fulano de tal é maniqueísta, é muito maniqueísta, ou seja, enxerga o mundo dividido apenas em duas partes, bem e mal, luz e sombra, calor e frio, como se fossem apenas duas forças opostas, constantes. Mas aí, a partir dessas ideias, dessas influências que ele teve quando estudou o maniqueísmo, ele começou a se lançar algumas questões. Ele se perguntou, por exemplo, qual a origem do mal? Como Deus permite que o mal exista? E o interessante é que essas perguntas vão conduzi-lo para respostas que, por exemplo, vão dar origem ao que a gente vai ver na próxima aula, que é a ideia de livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio nasce com Santo Agostinho, uma construção dele. Então, o que é o maniqueísmo? Bom, fundado no século III por Maniqueu, o maniqueísmo associava conteúdos doutrinários do zoroastrismo, do cristianismo e de religiões orientais. Percebam como o helenismo, fruto da expansão do Império Macedônico, acabou gerando o contato do mundo greco-romano com diversas outras civilizações, diversas outras culturas, que enriqueceu de forma muito grande não apenas a filosofia, como a própria cultura e o modo de ser e pensar daqueles povos. E Santo Agostinho acaba não ficando imune, não ficando à parte disso. Para esse maniqueísmo, existem dois princípios ativos e antagônicos no universo: as trevas e a luz, em constante conflito, o bem e o mal. Ou seja, é preciso essa permanência desse conflito, é algo que faz parte do que é o universo. Só que aí ele vai avançar na perspectiva de dizer que, quando ele começa a pensar a partir da filosofia platônica, ele vai começar a formular a ideia de que o mal não existe em si. O mal seria a ausência de bem. Que, como a gente já discutiu, por exemplo, em outros momentos, quando a gente está pensando que o que é escuridão? A ausência de luz. Então ele vai dizer que o mal é a ausência de bem.
Então, que o mal não existe por si só. É só o bem que se ausentou por um tempo. Interessante, né? A gente quase nunca pensa por essas possibilidades. E do neoplatonismo, ele teve acesso a Platão, a filosofia platônica, lendo principalmente Cícero e Plotino, sendo que Plotino é quem vai influenciar um grupo de seguidores a fundarem a chamada escola neoplatônica. Como o próprio nome já diz, neoplatônico, ou seja, novo platonismo, é uma interpretação desses pensadores acerca das ideias de Platão, ou seja, uma releitura inserida no contexto desse fim de idade antiga, ou seja, depois ali das escolas helenísticas e adentrando então ao que a gente chama de Idade Média. O neoplatonismo está ali e foi lido, foi consumido por Santo Agostinho e acabou, de certa forma, influenciando também na tomada de conhecimento da filosofia de Platão. Então, houve uma colaboração, uma validade, uma importância muito grande das influências de Cícero e de Plotino no acesso à filosofia de Platão por parte de Santo Agostinho. E aí, para a próxima aula, então, a gente vai aprofundar um pouco mais, perceber como Santo Agostinho usou essa filosofia de Platão num diálogo com o cristianismo e como, de certa forma, ele foi adequando essas ideias para os valores, para as referências, para as necessidades que o cristianismo tinha como um meio para converter os pagãos, as pessoas que ainda estavam presas às religiões politeístas gregas e romanas. Tranquilo? Então, aí eu fico por aqui. A gente se encontra em breve para uma live Tira Dúvidas, mas por hora essa é a primeira parte desse conteúdo. No mais, tchau, tchau. Forte abraço.